A resposta talvez estivesse a poucos quilômetros, mas ele nunca chegou lá. Esse é o detalhe mais trágico. Roanoke talvez não fosse um mistério impossível. Talvez fosse um mistério que quase foi resolvido. A pista estava lá. O nome estava lá. A direção estava lá. Mas o tempo, o clima e o oceano impediram que White seguisse. E depois, o mundo seguiu em frente. A Inglaterra continuou tentando colonizar. Outros assentamentos vieram. Jamestown foi fundada anos depois. A história colonial avançou, mas Roanoke ficou presa no intervalo, entre presença e ausência, entre registro e lenda, entre a palavra escrita e a verdade perdida. Durante séculos, pesquisadores tentaram encontrar rastros. Alguns procuraram objetos ingleses em áreas associadas aos Croatoan. Outros buscaram sinais de integração. Outros analisaram mapas, relatos e documentos antigos. Novas escavações trouxeram pistas, fragmentos, indícios, mas não um fechamento absoluto. E talvez nunca haja, porque o tempo destrói muita coisa. A madeira apodrece, objetos se perdem, histórias orais mudam, nomes desaparecem, famílias se misturam, e o que era claro para quem viveu vira enigma para quem chegou tarde demais. Mas vamos pensar como investigadores. O que sabemos? Sabemos que os colonos estavam em dificuldades. Sabemos que John White partiu para buscar ajuda. Sabemos que demorou 3 anos para voltar. Sabemos que encontrou a colônia abandonada. Sabemos que havia a palavra Croatoan. Sabemos que não havia a marca combinada de perigo. Sabemos que a busca não foi concluída. E sabemos que nenhuma teoria foi provada de forma definitiva. Agora, o que isso sugere? Sugere que os colonos provavelmente não foram surpreendidos em um único evento caótico. Se tivessem sido atacados de forma repentina, talvez houvesse mais sinais. Se tivessem fugido em pânico, talvez a marca de perigo aparecesse. Se tivessem sido destruídos no próprio local, talvez houvesse restos claros. Mas o local parecia mais abandonado do que devastado. Isso aponta para uma saída planejada, talvez apressada, mas ainda assim intencional. E a palavra deixada não parece aleatória, parece mensagem. Só que uma mensagem curta demais para explicar tudo. Croatoan. 5 sílabas que atravessaram séculos. 5 sílabas que fizeram historiadores, arqueólogos, escritores e curiosos repetirem a mesma pergunta. Foi destino? Foi sobrevivência? Foi tragédia? Foi assimilação? Foi fuga? Ou foi tudo isso ao mesmo tempo? Porque talvez o erro seja tentar encontrar uma única resposta. Talvez Roanoke não tenha um final único. Talvez alguns colonos tenham ido para Croatoan, outros tenham seguido para outro lugar. Alguns tenham morrido, alguns tenham se integrado, alguns tenham deixado descendentes e outros tenham desaparecido para sempre. A colônia como projeto inglês acabou, mas as pessoas podem não ter acabado todas no mesmo dia. Essa interpretação torna a história menos simples, mas muito mais real. E também mais assustadora, porque nos lembra que uma comunidade inteira pode desaparecer dos registros sem desaparecer da Terra. Pode continuar existindo de outro jeito, com outro nome, em outra língua, em outra cultura, até que ninguém mais consiga apontar e dizer: eles estão aqui. Agora imagine Virginia Dare, a criança nascida em Roanoke. Talvez ela tenha morrido pequena. Talvez tenha crescido entre os Croatoan. Talvez tenha aprendido outra língua. Talvez tenha vivido uma vida que a história inglesa nunca registrou. Talvez tenha tido filhos. Talvez sua linhagem tenha continuado sem que ninguém pudesse provar. Essa é uma das partes mais poderosas desse mistério. Não sabemos se estamos olhando para uma tragédia completa ou para uma sobrevivência que foi apagada dos livros. E isso muda tudo. Porque se eles sobreviveram, então a palavra perdida talvez esteja errada. A colônia foi perdida para os ingleses, mas talvez não para si mesma. Talvez eles tenham encontrado uma forma de viver, só que essa forma não cabia na história que a Inglaterra queria contar. Então virou lenda, virou desaparecimento, virou fantasma. Mas há outro lado.
Se eles foram para Croatoan, por que nenhum contato oficial aconteceu depois? Por que nenhum colonizador posterior encontrou uma comunidade claramente descendente deles? Por que John White nunca soube a verdade? Essas perguntas mantêm o mistério aberto. A resposta pode estar no caos da época. As expedições